Vou resumir, tirando do juridiquês e explicando bem certinho para a gente entender que instituto é esse. Esse indulto é um perdão. Perdão. O que fez o presidente Bolsonaro? Ele perdoou os crimes do Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi condenado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal e o presidente perdoou. Não precisa cumprir, extinguiu a punibilidade. Foi isso que aconteceu. O presidente tomou essa decisão antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nem foi publicado ainda o acórdão, a decisão da justiça, e o presidente se antecipou e perdoou. Esse perdão antecipado, ele terá discussão judicial. Se poderia ou não poderia, se teria que aguardar ou não a publicação da decisão da justiça. De qualquer sorte, o movimento do presidente ele é muito mais político do que jurídico. Como o Supremo Tribunal Federal, no caso de um julgamento criminal de um deputado, é a primeira e única instância, não cabe recurso, o recurso possível, ele não teria o condão de mudar a decisão. Portanto, o presidente concedeu um indulto mesmo sem o trânsito em julgado. Isso pode ser discutido, mas é como discutir o parafuso no meio da engrenagem. É uma discussão secundária. A discussão principal é: pode ou não pode indultar? Pode ou não pode dar a graça? Resposta: pode. Ah, poderia ter dado antes do trânsito em julgado? A gente discute do ponto de vista jurídico. Mas isso é secundário, não tem importância. A questão de fundo é: poderia indultar? Poderia, está de acordo com a Constituição. Os críticos da decisão do presidente Bolsonaro alegam o seguinte, sobre uma outra análise crítica ainda jurídica, de que todo e qualquer ato administrativo precisa ter uma finalidade. E a finalidade desta graça do indulto é um perdão legítimo por parte do cidadão. E que o presidente Bolsonaro, na verdade, estaria indultando o Daniel Silveira sem essa legitimidade, sim por razões pessoais, razões políticas, razões eleitorais. E estas razões pessoais do presidente violariam a Constituição. Portanto, o decreto de graça seria inconstitucional. Essa é uma análise subjetiva, que se porventura o Supremo Tribunal Federal nela ingressar, nós instalaremos uma crise institucional, daí sim muito grave e muito pesada. Há de se reconhecer o direito do presidente de indultar. Isso é matéria da lei e da Constituição. E o presidente, como chefe de Estado e chefe de governo, e é candidato à reeleição, será julgado nas urnas por suas decisões, que são atribuições dadas pela Constituição. Se o Supremo entender que este decreto não alcança a finalidade que deveria, estará se imiscuindo dentro da atuação do presidente, numa clara violação à independência entre os poderes. O Bolsonaro acertou na decisão. Do ponto de vista jurídico, a decisão é rígida, é firme, e o Bolsonaro acertou. E emparedou o Supremo Tribunal Federal, que no passado, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse em julgamentos anteriores de que esta é uma prerrogativa do presidente que precisa ser respeitada pelo parlamento e precisa ser respeitada, sobretudo, pelo judiciário. O Poder Judiciário não pode derrubar um decreto de indulto. E quem disse isso foi o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que agora se vê emparedado por este decreto do presidente da República.